Primeiro, vamos começar assim com a nossa oração e quem assistir depois também que receba esta palavra, né? Pai, nós colocamos diante de Ti este momento, esta reunião, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de cada consultora que aqui está e aquelas que também não estão. Nós pedimos da Tua visitação, daquelas que estiverem assistindo posteriormente e também aquelas que nem aqui vão entrar para acessar esse vídeo, mas pedimos da tua presença, da tua graça, da tua salvação. Senhor, nós pedimos também da tua bênção, da tua prosperidade, do entendimento, da sabedoria, que o Senhor possa estar abençoando o trabalho através dessa empresa, Senhor, que foi colocada em nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, entendimento sobre esta carreira. Nós pedimos a tua capacitação, Senhor celestial, para que nós possamos, Senhor, crescer, desenvolver e abençoar muitas outras vidas através desse trabalho. É isso que nós te pedimos e já cremos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos falar um pouquinho hoje aqui da carreira. Eu vou pôr um PDF primeiro, mas a gente vai intercalar com o outro, tá? Então, cresça na carreira. O que é a carreira, né? Então, tudo começou aí quando você deu o sim, você deu o primeiro passo, você entrou na Mary Kay, todo mundo entra como consultor. Então, o primeiro passo, o primeiro degrau aí na carreira é ser um consultor. Você disse sim à oportunidade. E a partir daí, você pode permanecer a vida inteira como consultora, como consultor, ou pode desenvolver a sua carreira e crescer aí na liderança, tá? Então, pode buscar aí ganhos maiores, pode buscar é, participar aí de outras premiações, como o caso aí do carro rosa, das viagens, viagem internacional, que são que vão sendo conquistadas aí no crescimento da carreira. Então, a gente vê aqui a escadinha da carreira na Mary Kay, e aí eu vou abrir o outro PDF que vai entrar um pouquinho nos detalhes. Hoje vocês vão entender um pouco mais como que o que é que precisa, os requisitos para cada um desses degraus aí. Então, todo mundo entra como consultora. O primeiro passo a ser galgado aí é se tornar uma futura diretora. Depois você se torna uma diretora em qualificação e aí vem diretora de vendas. Aqui em diretora de vendas você vai ter diretora sênior, diretora executiva, executiva elite e o cargo mais alto que é diretora nacional, tá? Então, o topo da carreira, diretora nacional. Então, todo mundo que entra aqui como consultora pode chegar até diretora nacional dentro da empresa. E isso aí só depende de quem? Da própria pessoa, dela desejar, dela buscar, dela conhecer aí os requisitos e cumprir esses requisitos. Eu vou dar um stop aqui nesse PDF, a gente vai abrir o outro aqui, que é um pouquinho mais detalhado. Depois a gente vai voltar nesse primeiro. Então a gente tem aqui esse caderno carreira feito pela própria Mary Kay, tá? E a gente não vai ler esse caderno todo, ele tem 102 páginas, mas eu posso mandar o PDF depois para vocês. Quem quiser ler com calma, ler os detalhes aí, vocês podem estar analisando a carreira aí por completo, ok? Então, a frase da Mary Kay que ela diz aqui: o que você pode fazer ou sonha que pode, comece agora. Coragem envolve talento, poder e magia. Somente o comprometimento em relação às suas próprias realizações fará você crescer. Comece agora a trabalhar e seu sonho será naturalmente realizado. Então, a gente precisa primeiro acreditar, precisa desejar e precisa ter uma decisão, né? Ninguém vai chegar lá, se tornar uma diretora, vai se tornar uma diretora nacional, assim pelo acaso. Ai, caiu aqui no meu colo e eu me tornei diretora. Não.
exige uma decisão, exige sim um esforço, exige um trabalho concentrado e direcionado. E aí, é lógico que com a bênção e a permissão do Senhor, a gente alcança e conquista isso, mas é lógico que ali dependendo também do nosso esforço, né? Não é assim, ai, se Deus quiser, vai acontecer. É, se Deus não quiser, não vai acontecer de jeito nenhum. Mas se Deus quiser e você também quiser, porque aí a gente precisa ter a nossa parte. Deus não vai fazer a parte que é o nosso trabalho. Então a gente tem que entender isso, que é um esforço e uma decisão direcionada que cada um precisa ter, tá? Vou passar aqui, seja bem-vinda. Então, a carreira de independente, alguns, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para alguns detalhes aqui, só para a gente conhecer, né, o status de atividade das consultoras quando elas entram, tá? Então, uma consultora que simplesmente faz um cadastro, aquele cadastro de 57 ou 163 e não faz um pedido, ela é posicionada como N1 no mês que ela entra. Se passar o segundo mês sem ela fazer pedido, N2, no terceiro mês, N3. E a partir daí, no quarto mês, ela vai para P1, P2 e P3, inativa. Aí, se a consultora faz aquele cadastro e faz mais um pedido de ativação no mês, ela vira A1. Então, consultoras que realizam pedido e alcançam o valor mínimo para conquistar desconto a cada 3 meses. Então, ela vira A1 no primeiro mês, se não fizer pedido no segundo mês, vai para A2 e no terceiro mês vai a A3. Se ela ficar 4 meses em diante sem fazer pedido, já vai para inativa, ó, P1, P2 no quinto mês, com 6 meses, P3. Se a consultora passa mais de 6 meses sem fazer um pedido, aqui no sétimo mês ela já vai para o estágio T1, que é chamado de terminada. Terminada ainda não é desligada, gente. Ela continua vinculada ainda dentro da Mary Kay, continua com o código de consultora, só que ela fica desvinculada da sua iniciadora. Então ela não conta, ali não conta pontuação, não conta como se ela estivesse e se ela tiver alguma iniciada também, aquela iniciada fica desligada dela, a não ser que ela faça um pedido e volte a se ativar. Então, quando a consultora entra aí nesse estado de T, ela começa a perder alguns benefícios, tá? E se ela chega ao estágio T7, que é fechando um ano sem fazer pedido, aí o seu cadastro cai e ela deixa de ser consultora. Aí precisa de um novo cadastro e vai receber um novo código e aquele anterior já não tem mais validade, tá? Então, aqui, ó, inatividade. Se você não gerar pedidos por 12 meses, você deixará de ser consultora de beleza. Então, pode recomeçar fazendo um cadastro novamente, né? Mas aquele cadastro anterior já não tem mais validade. Se tiverem alguma dúvida, tá, em relação a essa parte, quiserem perguntar, pode perguntar. E aí a gente vai tirando as dúvidas aqui. Então, isso aqui foi o que eu falei, né? N1, N2, ou A1, A2. Então, toda consultora, quando faz o pedido, ela fica A1. E aí, por 3 meses, ela tá ativa, A1, A2 e A3. Se ela para de fazer pedido aí por 4 meses, já vai para o estágio de P, de parada. Tá bom? Ah, vou passar aqui, que tem um monte de coisa, informação. Aqui é o caderno completo. Eu vou mandar depois esse caderno lá no grupo, tá? Que vocês podem estudar ele com calma, fazer uma análise mais detalhada. Mas a gente vai aqui já passar para a carreira, que é o que a gente está falando hoje, né? Então, os níveis da carreira, como eu falei lá no início, né? Todo mundo entra como consultora, tá? Consultora de beleza é o primeiro passo de qualquer pessoa que faz o cadastro dentro da Mary Kay. Se ela faz o cadastro, mesmo que seja aquele de 57,90, ela passa a ser uma consultora Mary Kay. E aí, como eu disse, se ela não tem o pedido, é uma consultora no estado N. Se ela faz um pedido, passa para o estágio A, que é de ativa. Aí, o próximo passo para você crescer na carreira é se desenvolver como uma futura diretora. É a próxima etapa da carreira, você começará a desenvolver a sua liderança.
Olha, a gente tem a situação dos cônjuges, né? Se o cônjuge consultor de beleza independente pode tornar, sim. Porém, apenas um dele poderá se tornar diretor, tá? Então, no caso aí do casal ser os dois cadastrados dentro da Mary Kay, apenas um pode crescer na carreira, não podem ser os dois, ok? E o que é que eu faço para ser uma futura diretora? O crescimento na carreira, ele se dá através da iniciação de pessoas. Não é a quantidade de venda, não é o quanto de pontos que você faz. Você pode fazer muitos pontos, você pode vender muito, mas se você não tiver iniciado pessoas, você não cresce na carreira. Você vai ficar sempre como consultor, você vai ter altos lucros aí com a sua venda, mas você não vai desenvolver. Então, para você crescer na carreira, o primeiro passo é você iniciar pessoas. Se você inicia até 4 pessoas, você ainda é uma consultora. A partir de 5 pessoas iniciadas, ativas, e aí é importante a gente entender aquela terminologia lá do início, né? Se foram 5 pessoas que iniciaram só com kit de cadastro e não fez o pedido, você não se torna a futura diretora. As 5 iniciadas, elas precisam estar ativas, elas precisam fazer o pedido inicial. E aí, com essas 5 ativas, você se torna a futura diretora e passa a receber um bônus aí da própria Mary Kay. E qual que é esse bônus? Esse bônus é de 8 a 12% do valor líquido do pedido das suas iniciadas. E qual que é a diferença? Se 5 iniciadas fizeram o pedido dentro do mês e você também fez o pedido dentro do mês de pelo menos 600 pontos, a sua porcentagem é de 12%. Se das 5, alguma não fez pedido, mas está ali no estágio A, né? Mas fez pedido, digamos que 3. Ou você não fez pedido, então aí só vai receber 8% de bônus, tá? Então tem essa diferença. Se você também faz o seu pedido, se você mantém, o seu bônus é maior. O próximo passo, depois de. Eu passei aqui, né? Mas a gente vem futura diretora e diretor em qualificação. Diretor em qualificação. Aqui, passar aqui. Como eu falei, né? De 0 a 4, o que é que você ganha? Você ganha as suas próprias vendas. Então, como eu falei aqui, ó, ter 5 ou mais iniciadas, a gente estava falando, só não estava na tela. Além de todos os ganhos e oportunidades que a consultora independente possui, participa de programas e orientações exclusivos para a futura diretora. Então, aí 8 ou 12%. Então, como eu falei, 8% se você tiver 5 e as 5 iniciadas. Ai, aqui. Se só elas fizerem pedido e você não fizer, 8%. Ou se não tiverem as 5 ali fazendo pedido no mês. E 12% se tiver pelo menos 5 com pedido dentro do mês, tá? E 600 pontos seu, fazendo seu pedido também. Diretor em qualificação, DIC. Quero ver as dicas aqui dessa unidade ainda esse ano, viu? Em nome de Jesus. Eu já profetizo aí sobre a vida de vocês, esse crescimento, essa decisão. Podem ter certeza que tudo passa por uma decisão. Quando você decide, sim, as coisas passam a cooperar e aí você vai vendo o movimento acontecer. Agora, se você não toma decisão, aquilo não sai de um sonho, não sai ali do papel. Você tem que realmente tomar a decisão e começar a agir. Uma diretora em qualificação de vendas é uma revendedora autônoma que assume os riscos de sucesso do seu próprio negócio e deve sempre utilizar recursos próprios para realizar seus pedidos junto à Mary Kay. Então, quais são os requisitos para você entrar em qualificação, ser uma diretora em qualificação? Você ter pelo menos 3 meses de consultora, tá? Ser consultora de beleza há 3 meses, pelo menos. Você está ativa, ou seja, você não pode estar no estágio P ou T de terminada. Para você entrar em qualificação, você tem que estar ativa. E no mês que você vai entrar em qualificação, você tem que ter no mês anterior
ter feito um pedido de pelo menos 1.200 pontos, seu pedido pessoal de 1.200 pontos, e você ter iniciado 10 pessoas dentro da Mary Kay. Você precisa ter 10 pessoas iniciadas diretas ativas, ou seja, ela pode estar em estágio A1, A2 ou A3. Você tem que ter feito um pedido de 1.200 pontos, e aí, no início do mês, você vai enviar uma carta de pedido de intenção de se tornar diretora. Então, não é automático, tá, gente? Não é, eu tenho 10 pessoas aqui já no meu time, e aí eu já vou virar diretora em qualificação. Não. Por isso que você tem que ter uma decisão mesmo. Você vai enviar essa carta, é feita pelo sistema, é feita dentro do Em Sintonia. É uma carta digital, é um formulário que você precisa preencher lá e dizer que você tem interesse. Ela precisa ser preenchida até o dia 3 do mês que você quer entrar em qualificação. Ou seja, no mês anterior, nós estamos aqui em outubro. Agora, em outubro, você precisa ter 10 iniciadas ativas e precisa ter um pedido de 1.200 pontos. Se você cumpre esses requisitos e tem 3 meses já como consultora, no mês de novembro, nos 3 primeiros dias ali, entre o dia 1º e o dia 3, você tem que enviar a carta de intenção dizendo: Eu quero me tornar uma diretora. E aí você vai enviar essa carta para a Mary Kay e, estando tudo ok, ela conferindo, você vai entrar em qualificação. E aí, ó, como ela analisa aqui, né, tem que estar com a sua situação em ordem, aguardar a análise de aprovação de sua carta. É, se alguma iniciada sua também quiser se tornar diretora e enviar a carta, ela deixa de contar para você, tá? Então será necessário que você reponha essa consultora, ela deixa de contar para sua qualificação. E aí as duas vão entrar em qualificação ao mesmo tempo. E estando tudo ok, você vai ter um período de 4 meses para cumprir os requisitos e se tornar uma diretora. Então, ao longo do seu período de qualificação, a Mary Kay considerará no máximo 7.500 pontos próprios da DIC. O que é que isso significa? Tem os requisitos para você se tornar diretora. Quais são os requisitos regulares? Você precisa fazer ao longo de 4 meses a sua unidade que você está formando fazer 40.000 pontos. Precisa fazer pelo menos 10.000 pontos por mês. E precisa ter 40 consultoras. Então, você entrou em qualificação com 10, você precisa fazer mais 30 inícios dentro desse período. E aí, quando você está em qualificação, esses inícios passam a valer até o simples cadastro. Mesmo que a pessoa só faça o cadastro e entre ali com o N, isso aí vai contar também nessa qualificação. Então, vão contar todas que estiverem no estágio A, P e N, tá? Como a gente explicou lá no início. Então, quando você atinge essa pontuação e essa quantidade de pessoas, no período dos 4 meses, você entra em. Você se forma diretora, né? Só que esse ano, até dezembro, a Mary Kay trouxe aí requisitos reduzidos, tá? E esses requisitos reduzidos para facilitar com que as pessoas, as consultoras, se formem diretoras. E quais são esses requisitos reduzidos? Ao invés de 40.000 pontos ao final dos 4 meses, a Mary Kay está exigindo apenas 30.000 pontos. Então, se você se forma diretora, você alcança aí nos 4 meses 30.000 pontos. Isso não é ponto só seu, tá, gente? É o ponto da unidade inteira. Então, é a venda sua com a venda das consultoras, sendo que o seu, no período dos 4 meses, só pode contar 7.500. Mesmo que você fez vendas a mais, você vendeu 10.000, você vendeu 15.000 aí no período, não vai contar, só vai contar 7.500. E o restante tem que ser das consultoras que iniciaram, ok? E o que mais que tem reduzido? Também, no período normal, são 10.000 pontos por mês que a consultora tem que fazer ali na unidade, né? A diretora que está se formando. Nesse período reduzido, o valor mínimo passa para 5.000, mas tem que alcançar
ao longo dos 4 meses os 30 mil. Mas se você chegou ali no primeiro mês, só fez 5 mil, 5.200, 5.500, você continua a qualificação nos outros meses. Se fosse na regra regular, se você fizesse 5 mil, 5.500, você já perdia a qualificação aí no primeiro mês, porque não atingiu o requisito dos 10 mil pontos. Então, esses requisitos reduzidos, eles facilitam muito o processo para você chegar lá no final, tá? Então, à medida que você vai passando mês a mês e vai crescendo, lógico que vão entrando novas pessoas, sua pontuação vai crescendo. Então, essa pontuação mais baixa aí no início do período, você não vai perder a sua qualificação. Inclusive, aconteceu comigo, quando eu me formei diretora, entrando pela segunda vez em qualificação. A primeira vez que eu entrei em qualificação, no meu primeiro mês, eu fiz apenas 8 mil na unidade e não consegui, alcançar aí o valor dos 10 mil e não consegui avançar. Então, eu parei ali a qualificação e aí, 6 meses depois, 5 meses depois, eu entrei novamente em qualificação e aí cumpri os requisitos. Ok? Então, é importante aí, ó, participar das orientações de dica e demais orientações disponíveis, como live do mês e outras. Além disso, mantenha seus e-mails atualizados e lidos para receber as informações oficiais da Mary Kay. E qual é a bonificação que a diretora em qualificação recebe? A mesma da futura diretora, de 8 a 12% de todas as iniciadas. Só que como ela está num processo de crescimento, vai estar aumentando aí a quantidade de pessoas sendo iniciadas na sua equipe e esse bônus dela aqui também vai aumentando. Então, diretora de vendas, requisitos aí para se manter diretora, né? Depois que você se forma diretora, tá? O passo ali para seguir, se formar, é você ter ali as 40 iniciadas, né? E 10 mil pontos pelo menos por mês, 40 mil pontos e reduzido agora até dezembro, 30 mil. Para você se manter como diretora, precisa manter no mínimo aí 18 consultoras em status A, P ou N, tá? Se baixar dos 18, você cai. E o mínimo também de 10 mil pontos por mês na sua unidade. Se você baixar de 10 mil pontos, você também perde essa condição de diretora, tá? Um outro requisito aí para você se formar diretora, você precisa criar uma empresa, um CNPJ, tá? Uma pessoa jurídica. Então, pode ser um MEI ou uma microempresa. E a partir desse MEI, dessa microempresa, que a Mary Kay vai pagar os bônus para você quando você se forma diretora. Como futura diretora, como DIC, você pode receber os bônus no próprio sistema e utilizar eles no pedido. Mas se você já tiver esse CNPJ aí como dica ou como futura, você também já recebe em dinheiro, ok? E o que é que você ganha como diretora? Se você estiver ativa, seu crédito Mary Kay pode ser de 8 a 12% sobre o valor dos pedidos da seção um pagos pelas iniciadas diretas. Recebe bonificação de 5 a 14% sobre o valor sem imposto dos pedidos da seção 1 efetuados e pagos pelas consultoras diretas e indiretas da sua unidade, incluindo a própria produção, desde que você esteja ativa a 1 a 3. Então, tem esses bônus aqui, a tabela de créditos. Então, a Mary Kay paga esses, são três bônus aí que a Mary Kay paga para a diretora, tá? Ela paga esse bônus de 8 a 12%, que ele vai a vida inteira para todas as iniciadas, desde que você é futura diretora até diretora nacional, você sempre vai ter essa bonificação aí dos 12, eu digo 12, né? Porque depois que você se forma diretora, você sempre vai estar com o requisito aí de ter mais de 5 pessoas com pedido e ter o seu pedido também, né? Porque a diretora tem que estar ativa ali, constante.
Então, você sempre vai ter esses 12% das iniciadas direta. Você tem esse segundo bônus aqui, ó, que é o bônus de unidade, que é de acordo com a pontuação da unidade. Se for de 0 a 99, você recebe 5% de todo o valor de venda da unidade. Inclusive do seu próprio pedido, você recebe essa porcentagem. De 10 a 19 a 20, 19.999 pontos, né? 10%. De 20 a 49.999, 12%. E mais de 50 mil pontos da unidade, você recebe mais esse bônus aí de 40, de 14%. E aí tem mais um bônus que é chamado de bônus de volume, que também é de acordo com a pontuação da unidade. Então, se for uma unidade aqui de pontuação menor de 12.500 a 14.999, 875. E aí, à medida que vai crescendo aqui a pontuação, esse bônus também vai crescendo. Olha aqui, e o valor máximo do bônus aí, acima de 150 mil pontos, é de 11.350. Então, gente, esses bônus são três bônus e esses bônus se somam. E isso aí que vai formar o salário, o pagamento da diretora. Então, quanto mais você cresce, você mais desenvolve, mais também o valor do seu bônus cresce. Então, tem um valor fixo a dizer, eu me formei diretora, eu vou receber esse valor aqui. Não, vai depender da sua produção, da sua unidade, do seu trabalho, do seu desenvolver, do desenvolver as suas consultoras. Gradativamente aí você vai receber esses três bônus e esses três bônus vão se somar. Então, quanto mais você cresce, maior o bônus. Entenderam? Dúvidas até aqui? Gerações, eu não vou entrar nessa questão de unidade primeira geração, mas algo importante aqui para vocês saberem é que, vou dar um stop aqui. Algo importante para vocês saberem é que quando vocês entram em qualificação, olha, antes de entrar em qualificação, só vai contar as consultoras que vocês iniciarem. Então, para virar futura diretora, só conta quem você iniciou. Para entrar em qualificação, só conta se você iniciou. Agora, quando você entra em qualificação, se as consultoras que você iniciou iniciarem pessoas também, elas também vão se somar e contar aí para sua unidade para você se formar. E é por isso que a gente diz aí é o poder da multiplicação e do crescimento, né? Quando você começa a crescer e desenvolver, aí você passa a não trabalhar mais sozinha, mas vai trabalhar em conjunto com o grupo que você está formando. Então você começou ali com 10. Quando você entrou em qualificação, essas 10 também podem estar iniciando. Imagine que cada uma dessas 10 inicie uma. E você iniciou mais 5 no mês. Só aí dentro do outro mês você já iniciou 15. Entende? Então, essa multiplicação, quando você vai trazendo aí, e nesse momento aí de crescimento, esse desenvolvimento ele se multiplica e às vezes você não tem, pensa assim, ai, mas eu não vou conseguir. Ai, você pode pensar, né? Ai, para formar ou iniciar 40 pessoas é muita gente. Mas não é, porque esse processo aí começa a fluir, tá? E com os próprios benefícios que a Mary Kay vai oferecendo, como tem campanhas aí, né? Um mês que tem o tênis, outro mês que tem bonificação, as pessoas também vão trazendo outras pessoas e isso tudo vai se juntando para crescer a sua unidade. Vou voltar lá para o outro, né, para a gente trazer mais algumas informações aqui, porque esse ano tem mais alguns benefícios. Então, a gente estava aqui nos degraus aqui da carreira, né? Então, desenvolva sua carreira independente e realize seus sonhos. A oportunidade Mary Kay transformou sua vida para melhor e você vive isso todos os dias. Que tal participar da mudança de vidas de mais mulheres e desenvolver a sua liderança? Então, a gente tem que entender que esse processo, se você entrou, você começou e você não precisa. Para virar diretora, você precisa entrar em qualificação dos 3 meses, mas para iniciar.
Você pode estar no seu primeiro mês e você já pode começar a iniciar pessoas. Você pode virar futura diretora no primeiro mês. Não tem requisito de tempo para se tornar futura diretora. E aí, no segundo mês, você já pode estar recebendo um bônus. Então, basta você querer e decidir e começar a oferecer oportunidade também para outras pessoas. Então, o importante aí nesse processo é que, acima de tudo, você esteja antenada nas informações. Todo primeiro dia do mês, a gente tem ali as informações da Mary Kay. Toda primeira terça-feira da semana a gente tem a reunião com as novidades. Então, é preciso que a consultora que deseja crescer, o primeiro passo dela é buscar as informações. Você não vai ter como crescer, como convidar outras pessoas se você nem sabe o que está acontecendo dentro da empresa. Você não sabe o que é que está trazendo de novidades dentro daquele mês, quais são as promoções, quais são os kits para início. A gente precisa estar antenado. Então, a primeira coisa é uma postura, é uma decisão, é você dizer: eu sou uma empresária, eu sou dona do meu negócio, eu tomei uma decisão, eu vou crescer e eu vou crescer e desenvolver. Então, a primeira coisa, você tem que liderar a si mesmo. E você precisa participar dos treinamentos e do conhecimento, se capacitar. E essa reunião do primeiro dia do mês é muito importante. A gente já vai ter o primeiro dia do mês. Agora vai cair no sábado, mas a Mary Kay vai fazer essa reunião às 10 horas da manhã, 9 horas horário aqui no MS. Então, a gente precisa estar antenado, tá começando um novo mês. O que que eu preciso saber? O que é que eu preciso de informação? Quais são os kits? Quais são os benefícios da nova consultora? Quais são os benefícios da iniciadora? Eu preciso saber isso para falar com as pessoas. Então, não pode ficar assim: ah, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Passa, presta atenção, anota, registra tudo, se capacita, porque aí você vai também falar com muito mais segurança. Como crescer na carreira, compartilhando oportunidade com outras mulheres. Dê os seus primeiros passos rumo à liderança de sucesso. Esse é o momento perfeito para começar a desenvolver sua carreira, independente e alcançar novos níveis com os programas especiais. Então, esse ano está aí com o programa Nova Diri Plus, que dá bônus extra para as diretoras que se formam e se mantêm nos primeiros meses produzindo um pouco mais. Então, como eu falei ali, a regra normal, uma diretora precisa da pontuação mínima de 10.000 pontos, né? Então, esse é o valor mínimo. E aí, a Mary Kay está lançando um desafio aqui, que você, conseguindo uma pontuação um pouco maior, que é 12.500 pontos, você já vai ganhar aí uma bonificação extra, né? Então, aqui são os requisitos que eu já tinha falado, né? 3 meses como consultor, esteja ativa com pedido 1.200, 10 iniciadas diretas no mês anterior e enviar a carta de intenção até o terceiro dia do mês seguinte, no mês de qualificação. Então, esse ano que a gente está com a qualificação reduzida, o que que é? 30.000 acumulados durante o período, produção de 5.000 pontos mensais, 40 consultoras de beleza em estado A, P e N. P3 não conta, tá, gente? O A até o P2. Contribuição máxima de 7.500 pontos durante o período, ou seja, a sua pontuação ao longo dos 4 meses não vai passar, só vai contar 7.500, mesmo que você tenha feito pedidos maiores do que isso. E documentação de empresa ou autônoma deverá ser enviada impreterivelmente até o dia 20 do seu último mês de qualificação. Então, você tem 4 meses para qualificação e, no máximo, até o dia 20 do último mês de qualificação, você tem que estar com a documentação da sua empresa aí já para registrar junto à Mary Kay. E aí, os requisitos para você entrar nesse programa é você se formar até o dia 1º de 12 de 2025. Como que você vai ganhar esse valor a mais, esse bônus a mais? Ao invés de fazer 30.000, você vai fazer os 40.000, produção mínima mensal de 5.000 e ter as 40 consultoras aí, tá? Sendo que, para você ganhar esse bônus aí, tem que estar 30 pelo menos ativas, de A1 a A3. O restante.
Contribuição pessoal máxima de 10 mil pontos. Então, se você atingir os 40 mil pontos para esse requisito aqui, vai contar 10 mil pontos, tá? E o que que você vai conquistar se você se formar aí nesse período, né? Vai ganhar aí a It Mochila, que é essa mochilinha rosa aqui da Mary Kay, mais um bônus extra de R$ 500 para a nova diretora. Então, aqui está o resuminho desse requisito novo, tá? Então, se você no primeiro mês aí, ó, da sua de formada como diretora, fizer 12.500 pontos e mais dois inícios, você já ganha a bolsa de diretora. Essa bolsa linda. No segundo mês, se você fizer 12.500 pontos e mais dois inícios ativos, você vai ganhar mais R$ 500, fora os bônus todos que você já vai receber, tá certo? E no terceiro mês, se você ainda mantiver 12.500 e mais 12 inícios ativos, você vai receber mais R$ 1.000 extra. Então, são presentes a mais aí que a Mary Kay está oferecendo para quem tomar a decisão de se formar ainda diretora. Então, comece a escrever hoje sua própria história de sucesso. Estabeleça seus objetivos e persiga-os até que se tornem realidade. Lembre-se, você tem que acreditar neles, mesmo antes de vê-los concretizando. Tudo aquilo que a sua mente for capaz de conceber, você é capaz de idealizar. Amém? Então, gente. Às vezes a gente fica pensando assim, ai, eu não consigo, eu não posso. Então você tá certo. Se você pensa isso, você não vai conseguir, não vai poder. Mas se você acredita que você pode, você pode. A gente teve uma reunião com uma diretora esse mês sobre iniciação e ela contando ali o testemunho dela. E em certo momento, em uma situação, ela fez 15 inícios em um dia, no último dia do mês. Gente, vocês sabem que é 15 inícios, 15 pessoas iniciadas em um dia. Então a gente muitas vezes a gente pode colocar um monte de motivo, um monte de desculpa para não fazer. Mas a verdade é que a gente não tomou a decisão e disse assim: não, isso aí não é tão importante para mim, eu não quero. Ou você vai levando ali, deixa a vida me levar. Mas se você toma uma decisão realmente firme, você diz, eu quero, você vai buscar o conhecimento do que fazer e vai fazer. E tudo aquilo que alguém já fez, a gente também consegue fazer. Tudo que já foi feito, que já foi realizado, já existe um caminho, já existe um passo, já foi trilhado. E mesmo aquilo que não foi realizado, a palavra de Deus fala que tudo é possível ao que crê. Então, o que limita a gente é a própria mente. E a gente deve quebrar essas limitações com a nossa fé, com a nossa força e com a nossa vontade, com o nosso ânimo. É lógico que se você estiver num estágio de desânimo, de tristeza, de sua boca estar murmurando e falando que nada dá certo ou que nada dá certo para você, ainda que não esteja dando, ainda que as circunstâncias estejam difíceis, ainda que pareça que nada vai avançar, continua a declarar, continua a fazer, continua a acreditar, continua a profetizar. É isso que vai fazer a diferença na sua vida, é isso que vai fazer você chegar em lugares que você nem pensa que é capaz, mas é capaz sim. Amém? Então, vocês que estão aqui, quem for assistir aí também essa apresentação depois, nós chegamos até o ponto de diretora, tá? Mas a carreira, como eu disse, vai crescendo e desenvolvendo e nós podemos chegar até diretora nacional. O que é que uma diretora nacional? Qual é o principal requisito aí para se formar diretora nacional? Formar outras diretoras. Então, uma diretora é nacional quando ela forma 18 diretoras. Aí tem alguns requisitos, alguns detalhes a mais, mas o principal da gente saber é isso. E se várias mulheres já chegaram, já alcançaram e já conquistaram, é porque também é possível para todas nós, tá bom?
Alguma pergunta, meninas? Entenderam? Ficou alguma dúvida? Abram aí o microfone, perguntem ou escrevam aí no chat. Já conheciam? Fala aí para mim, já sabia um pouco da carreira, já entendia, já sabia o que que precisava fazer? Oi, estão ouvindo? Estão aí? Oiê, já sabia, já tinha lido um pouco sobre a carreira, é muito boa. Vamos correr, correr na Amém. frente, né? Porque atrás não dá. Você acredita que pode? Acredito, Isso aí. desistir jamais. Amém. Nem que demore um pouquinho, mas desistir Não, não, põe né? sua data aí. Não, não põe que demora, não. Se você declarar isso, vai demorar, né? Às Não, vou vezes a colocar minha gente data. coloca ali, já vai colocando algum empecilho, já vai botando uma dificuldade. Não. Como eu falei, imagine que se essa diretora conseguiu fazer 15 inícios num dia. Agora, o que é que ela fez? Ela se concentrou ali para fazer isso, né? E também essas pessoas que ela iniciou foram pessoas que ela já vinha falando, como eu digo para vocês, né? A gente tem que manter uma constância de um trabalho. Às vezes as pessoas vão dizendo não ali, mas aquele não ali na frente se torna um sim. Então, a gente tem que ter uma constância e manter a nossa rotina de trabalho. E quanto mais volume e velocidade você tiver, mais rápido você vai alcançar esse resultado aí que você deseja. Então, meninas, por hoje era isso aí, um pouquinho aí da carreira, para vocês entenderem que também está tendo esses benefícios e esses requisitos reduzidos ainda este ano. E se vocês tomarem a decisão, sim, ainda dá tempo de fazer. A gente teve um consultor aqui em Campo Grande que ele se formou em um mês. Então, ele utilizou uma estratégia ali específica dele, ele começou a trabalhar e ele utilizou esse movimento da multiplicação. Então, ele formou ali, trouxe, iniciou consultoras e já ensinou essas consultoras a iniciarem outras consultoras. Então, ele gerou uma multiplicação muito rápida. Em um mês, ele conseguiu fechar e se formar diretor. Então, tudo é possível ao que crê. E a gente acreditando e trabalhando direcionado, tomando a decisão, sim, é possível. E a gente já pode planejar aí, ó, mesmo que não seja agora, se não quer, em 2 meses acelerado, né? Mas a gente tem aí o início de um 2026. E você tomando a decisão agora, você vai começar a trilhar. Você pode sim, esse mês a gente ainda não terminou. Você pode estar iniciando o trabalho e ainda iniciar pessoas esse mês. Inclusive, está recebendo aí o bônus, né? O cartão presente de R$ 250 por pessoa. Então, trabalhe em iniciação ainda este mês. O mês que vem também continua iniciação. Você pode se formar futura diretora, pode formar as 10 aí, iniciar as 10 para entrar em qualificação e começar em dezembro. Então, ponha um plano, coloque um plano aí e apresente ele ao Senhor. Estabeleça aí datas. Se você diz assim, qualquer tempo pode ser que aconteça. Não, estabeleça uma data. Olha, eu quero estabelecer a minha data agora, já em julho de 2026, eu quero me formar. Quero me formar em julho de 2026. E ainda quero ir para o resort das diretoras em 2026. Põe a sua meta aí, escreva no papel, coloque um local que você fique vendo e faça oração. Senhor, me ajuda, me capacita. E como eu disse, atitude, né? Faça a sua parte e as coisas vão acontecer. Então, meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe, que vocês peguem esse conhecimento, que peguem essa palavra, coloquem no coração e creiam e tomem a decisão. E em nome de Jesus, eu quero ver aqui, ó, eu tenho 3 diretoras aqui que vão se formar em 2026, em nome de Jesus. Amém? Se tomam posse aí, já declara e já vamos trabalhar. Me fale que eu também dou Amém. um direcionamento exclusivo para quem quiser estar formando e trabalhando aí como diretora, tá bom? Que Deus abençoe e dê uma boa noite
para cada uma de vocês e uma semana abençoada. E vamos ter um fechamento aí abençoado de mês.